Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ADM no Ar. Estamos hoje no 57º episódio. Esse podcast é um programa do curso de administração do Centro Universitário INTA, em parceria com o curso de jornalismo. Já quero deixar os nossos agradecimentos mais uma vez ao curso de jornalismo por sempre ceder esse espaço maravilhoso, ceder sua equipe para nós realizarmos também aqui o nosso programa. Eu sou a professora Priscila Portela, do curso de administração. E nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre as ferramentas de comunicação digital no ambiente empresarial. Mas antes de apresentar os nossos convidados, que vão conversar sobre essa temática, eu quero também que o nosso discente, Natanael, que está aqui sempre comigo, como vocês têm acompanhado, nosso discente de curso de administração, também se apresente. Natan. Prazer, pessoal. Boa tarde. Na verdade, para os que estão assistindo pela manhã ou à noite também, um bom dia, boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui nesse podcast e vamos aprender juntos. E é isso. Então, como eu falei, para abordar sobre esse tema de hoje, que inclusive foi uma proposta da equipe de alunos da disciplina da professora Alcineide. Mais uma vez, registrar aqui também o nosso agradecimento. Nós tivemos 2 podcasts reservados para os convidados que os alunos da professora Alcineide nos trouxeram. E hoje, a equipe trouxe aqui para estar conosco o CEO da empresa Execute, Márcio Rocha, que inclusive foi o meu professor na graduação. Estou muito honrada de estar com ele aqui hoje. E também o Douglas Atlas, que também trabalha na empresa Execute. E eu vou falar do currículo de cada um. Primeiro, do currículo do Márcio. Ele é empresário, empreendedor, professor universitário, palestrante, que tem um case de sucesso, que é a própria Execute, especialista com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, com formação em empreendedorismo pelo MIT, não é isso? E experiência adquirida aí por mais de 20 anos como CEO da Execute, 30 anos. Já ajudou várias empresas a tornarem-se ainda a 3 vezes mais eficientes em seus processos de gestão. Olha, o currículo é bem vasto, olha que eu resumi um pouquinho. E o Douglas, que também está aqui conosco, ele é formado em Ciências da Computação pela UVA, possui cursos em Comunicação e Marketing pela ISPM, cursos sobre Conversação e Cultura pela Universidade da Califórnia, concluiu pós-graduação em Tecnologia para Negócios, com foco em IA, Data Science, Big Data pela PUC, e atualmente é diretor comercial de Marketing e Tecnologia da Execute. Sejam todos bem-vindos. 2 potências. Potências mesmo, viu, Natan? E já agradecer pela presença de vocês, um privilégio para nós poder contar com o conhecimento e a experiência de vocês aqui hoje. Então, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem e dessem um oi para os nossos alunos, telespectadores, as pessoas que nos acompanham. Pode começar por você, professor Márcio. É um prazer muito grande ter recebido esse convite da administração no ar. E a gente está aqui para trocar um pouco de ideia, Já falaram aí quem sou eu, quem é o Douglas. Sim. E estamos aqui para debater esse assunto com muito carinho. Que bom. Eu queria desejar um agradecimento ao curso de administração do INTA por ter feito o convite. Sim. Eu trabalho nessa área de comunicação digital há 15 anos e vai ser um prazer aqui falar para os ouvintes e os telespectadores, sobre esse tema, que realmente é um tema que eu gosto e faz parte do meu dia a dia. Que bom, vai ser muito enriquecedor. Então, para iniciar esse bate-papo, Natan, eu vou começar já entrando nessa temática da comunicação digital, pedir para que vocês pudessem comentar sobre como essa comunicação digital ela se difere da comunicação tradicional, que a gente está acostumado já há tanto tempo, A questão do avanço da tecnologia nos trouxe
assim, uma série de novidades em relação à comunicação, né? Sim. Eu costumo dizer, tem até numa disciplina minha que eu falo que antigamente se falava muito sobre comunicação boca a boca. Aquela propaganda boca a boca que você vai divulgando de uma pessoa para outra e tudo. Sim. E que essa comunicação, depois do advento da tecnologia, ela se tornou da boca ao mundo. Que apenas com o celular, com o smartphone que você tem condições de alcançar o mundo todo a partir do quarto da sua casa, né? Então, assim, é uma diferença muito grande em termos de alcance da sua voz, da sua ideia, do seu recado, né? Então, essa questão da tecnologia avançando a passos largos, a gente tem, por exemplo, a geração de informação de uma forma muito escalada, né? Assim, muito, muito exponencial. Então, a geração dessa informação, ela, por um lado, é muito interessante, porque gera toda uma base de dados para a gente chegar, seguir e buscar informação que seja qualitativa. E, por outro lado, ela se torna também um universo grande demais. E fica mais difícil você buscar aquilo que importa. Então, a gente está muito poluído pelo que não presta, né? Por um lado, e ao mesmo tempo está com tudo na mão em relação à informação, em relação a conhecimento. Basta que a gente tenha um smartphone na mão. E isso quem trouxe foi a tecnologia. Entendi. Uma diferença mesmo que eu vejo também é porque a gente antigamente falava que a comunicação tradicional, a rádio, televisão, a diferença principal é porque o meio de comunicação novo é digital. Mas só que a rádio e a televisão também foram migrados para o sistema digital. Então, o que eu acho que a divisão que houve mesmo com a comunicação digital da mídia tradicional foi a capacidade de você não só entregar para muitas pessoas, mas também a personalização dessa entrega. E também colher a informação que essa pessoa teve ao receber aquele tipo de comunicação. Digamos que você faz uma peça publicitária. Hoje você publica no Instagram. Você pode setar o perfil, o público que vai receber aquela propaganda, que é mais voltado. E também as pessoas poderão compartilhar, comentar, criticar ou também curtir o que foi publicado. Na comunicação tradicional, o que acontecia era o quê? Você fazia uma propaganda, vou dar um exemplo. Fazia uma propaganda de uma cerveja. Colocava-se um cara numa mesa, uma mulher bonita do lado, meio que dando em cima dele. Isso saía na televisão. E tinha que servir para todos os públicos. O público feminino não ia achar graça na propaganda dessa. Era voltado para um específico tipo de pessoa, provavelmente solteira, que estava querendo, se achava o máximo por tomar a cerveja da marca tal. Isso é a publicação tradicional, que sai na revista, que sai na rádio, que você não sabe quem está te ouvindo. Já nesse sistema digital, não. Você consegue fazer múltiplas peças da mesma propaganda voltada para cada público. E também colher qual deu certo, que não deu, para retirar e não fazer mais. E direcionar para que aquele público assista a específica dele. Exatamente. Né? Fazer aqueles filtros. Eu acho que foi o maior salto que a comunicação digital teve, porque ele deixou de ser um canal que transmite e passou a ser uma via de mão dupla. Sim. Às vezes você recebe aquela mensagem, né? Diz, você é advogado, tem 45 anos e mora no Ceará. Aí você diz, sou eu, né? Como é que eles me acharam aqui? E isso tudo é feito através de tecnologia, é feito através desse mundo digital que a gente está vivenciando hoje, né? Exatamente. A questão dos canais, eles passaram de multicanais para o que a gente chama de omnichannel, de canais pulverizados. Ou seja, você pode encontrar o seu cliente em toda uma jornada que é feita, né? Para você chegar e falar com ele no carro. E ali falando no carro, você está num podcast, que esse podcast está saindo também no streaming do Spotify, por exemplo, que está na sua TV em casa, que é a Smart TV, e que você já joga num tablet, e que aquela comunicação ela passa a ser vocal enquanto está no rádio, passa a ser mídia enquanto está na TV, e aí vai conquistando essa pessoa por todos os ângulos, por todos conhecendo tudo da vida. E conhecendo tudo da vida da pessoa.
eu lembrei que eu fiquei... a primeira vez que eu vi um anúncio no Instagram de um produto que eu tinha acabado de falar numa ligação sobre aquele produto, eu me assustei. Quando começou, né, esse tipo de... Ai, meu Deus, eles me escutam. Sim. Tem alguém me escutando. Eles lhe escutam e eles lhe ouvem e eles lhe enxergam. É verdade. E isso está ampliando, né? Para quem está acompanhando, vai vir agora a TV Digital 3.0. Está sendo pleiteada pelo Ministério da Comunicação, financiando os canais de televisão, que já é uma tentativa de levar a TV tradicional para um mundo mais moderno, que você vai poder opinar sobre o que você está assistindo e, de repente, comprar também online e não arrisco, mas acredito que as TVs vão passar a ouvir o que você está fazendo em casa para também transmitir propagandas voltadas ao que você consome. Eu já teria certeza disso. Assim, é muito comum. Você tá só falando, conversando com alguém. Eu começo a falar sobre um tênis, que eu tô querendo comprar um tênis porque eu vou correr e tal. E de imediato aparece um tênis na sua timeline do Instagram. Acontece. Então, isso acontece. Se você observar, todo celular ele tem uma câmera frontal e uma câmera traseira, né? Uma frontal e uma traseira. E sempre a frontal, você pode ver que não tem essa qualidade tão grande. Então, a gente fica se perguntando por que tem uma câmera frontal de baixa qualidade e a outra de tanta qualidade, e isso tudo no mesmo equipamento, né? É que muita gente não sabe que essa câmera frontal, ela não foi feita propriamente para você ficar batendo selfie. Foi feito para te observar. Antigamente, o Instagram, ele media o seu grau de interesse através do da curtida. Então, eu estava vendo, por exemplo, um anúncio de um computador, e aí eu curti aquele anúncio. A partir daquela curtida, ele ia pegar esse desejo que você tinha e ia começar a trabalhar a venda para você em outros canais. Só que isso agora é feito através dessa câmera. Se você passa alguns segundos a mais observando simplesmente isso, mesmo sem curtir, ela já detecta que você... O tempo que você passou olhando aquilo. E aí, automaticamente, ela lhe repete mais aquela informação. Você pode prestar atenção, quem usa muito Instagram, digamos que você tem um cara que conta uma piada e que você gosta muito, um blogueiro, um influencer, alguma coisa assim. Mesmo que você não siga, se você passar um tempinho a mais olhando para ele, vai se repetir muito mais vezes a entrega, as postagens dele no seu Instagram. Entendi. Isso vai entrando no algoritmo e vai sendo jogado para você. O TikTok faz isso muito bem. Se você sorrir muito para algumas publicações, podem fazer um teste, mesmo que seja um sorriso falso, ele vai voltar a lhe entregar mais vezes o mesmo conteúdo. Olha que você não curtiu, você só olhou e sorriu. O sorriso foi a detectação, você gostou daquela publicação. Aí por isso que eles sempre pedem autorização, né? Pode ter acesso à câmera. Por que quer ter acesso à minha câmera? É para você poder fazer seus vídeos, mas não é só para isso. Né? Incrível. E assim, eu vi sobre a IA no teu currículo, e quais as tendências vocês acham que estão moldando o mundo da comunicação digital? Por exemplo, a IA, né? Um exemplo bem recente pra gente, assim. Mas qual a tendência que vocês acham? A tendência que eu acho maior na comunicação hoje, se você observar, são as assistentes virtuais ligadas a essas grandes corporações. Se você der uma olhada na Gemini, né? Que é do Google, hoje no Gmail, se você escreve um e-mail, ela consegue lhe dar uma resposta para aquele e-mail. Olha, eu tenho como sugestão essa resposta. Aí você escreve ou não. Se você achar aquilo condizente, ele já escreveu a resposta. Ou melhorar o texto que você já fez, entendeu? Melhorando a comunicação, corrigindo os erros, etc e tal. Não como o corretor ortográfico tradicional. Ele não só muda a concordância, como ele também ele faz um entendimento ser melhor daquela informação. Então, as assistentes virtuais, elas estão chegando muito forte na parte de comunicação. E cada vez mais vão estar integrados. Provavelmente vamos falar mais com bancos, com assistências virtuais mais sofisticadas, em que vão retornar com uma realidade virtual, em que ela tem um personagem que vai falar com você, não só digitando o texto, como o chatbot tradicional. E a gente está caminhando para uma comunicação cada vez mais virtualizada, no sentido de respostas automáticas.
do que efetivamente um ser humano respondendo. Então é isso que a IA está possibilitando. Vai fazer com que seja mais rápido, isso eu vejo no nível empresarial, quando você entra em contato com uma empresa, e vai ser mais superficial também com a comunicação entre seres humanos, né? Verdade. Eu acho que vai gerar Sempre eu vejo dois lados, em tudo que é de tecnologia, eu sempre enxergo dois lados, né? Sim. A inteligência artificial veio para mudar por completo a comunicação e a vida e emprego de muitas pessoas, né? Quando você está, por exemplo, fazendo uma peça publicitária, que você usa um modelo, contrata uma pessoa para um ator para fazer desempenhar algum papel para você dentro da peça de propaganda, né? Hoje você pode criar isso com inteligência artificial e não paga mais a pessoa, só paga o programinha ali de inteligência artificial, né? Você deixa de contratar pessoas por causa disso. Por outro lado, você diminui o orçamento, né? Quem quer gerar essa peça publicitária gera em minutos, bem mais rápido do que em outras situações, não precisa gastar tanto dinheiro, cria o ambiente que você quiser, porque tudo é digital, né? E você passa uma ideia bem mais profissional do que passaria em outras situações. Existe um lado também que as pessoas se enganam, que é simplesmente chegar e dizer que a inteligência artificial vai substituir a pessoa. Para que a inteligência artificial funcione bem, ela precisa ter uma recepção, o que a gente chama de prompt, vamos chamar assim, né? Ela precisa ter uma entrada de dados muito bem redigida. E quem não lê, não sabe falar. Quem não sabe falar, não sabe se comunicar com a inteligência artificial. Sim. Por exemplo, eu chego aqui e digo, eu quero que você me dê a foto de um celular. Ele pode te dar um Nokiazinho, por lanterninha que a gente imagina, né? Ele pode desenhar qualquer coisa, inclusive se eu disser eu quero um celular, pode ser que ele desenhe até uma célula. Exatamente. Porque ele pode não entender muito bem o que você está falando. Agora, eu quero um celular padrão iPhone, com capa rosa, com tais bordas, com a película tal, assim, com a imagem de fundo nos Alpes suíços, com um porco na frente, chupando picolé da Kibon. E aí, você entra no nível de detalhamento, né? Que ele te entrega algo bem mais interessante. Sim, entendeu? Sim. Então, uma experiência que eu fiz antes de vir para cá, vocês tinham me passado mais ou menos o roteiro do que a gente ia bater o papo, né? Sim. Eu coloquei essas perguntas no chat GPT para ver a resposta que ele me dava, né? Sim. Entendeu? E isso abre, de repente, muitas opções na sua cabeça para você chegar e passar isso para frente, né? Isso. Você chegar, ter opções de utilização dessa inteligência artificial. Sim. Dentro do empresa, por exemplo. Desde uma coisa muito simples, como me dê 10 opções de campanhas de Natal para você fazer na empresa. Sim. Isso é uma coisa que eu digo. Melhorando esse prompt, melhorando essa conversa, eu posso dizer, a minha empresa é de tecnologia, trabalha vendendo computadores, impressoras e cartuchos e você vai enriquecendo de periféricos. E eu vou jogando essas informações. Isso não quer dizer, inclusive, que ele vai falar de tudo. Não, eu posso dizer, resuma tudo isso em uma frase de 2 linhas. Exatamente. E ele consegue... Né? Aí vem a beleza da inteligência artificial. Inclusive, eu vi um dia desses, não lembro onde, que existem empresas de IA que estão contratando pessoas mais velhas para conversar com a IA, porque essa geração mais nova é muito rápida nas respostas, resume muito, né? Quando quando vai perguntar alguma coisa, é muito resumida de informações. E eles querem captar mais informações. A IA precisa de mais informações para ser alimentada. E um detalhe importante sobre a inteligência artificial é porque as pessoas acham que a IA está totalmente vinculada somente ao pessoal da tecnologia da informação. E não é. Ela é aberta para todas as áreas. O pessoal a equipe de tecnologia da informação, ela é muito focada, muito direta ao ponto. Então, quando você quer resolver algum problema financeiro, por exemplo, não só são os cálculos.
Tem que ter toda uma abrangência de informações sobre aquilo. E como o Márcio falou, o prompt bem feito é o que gera a resposta bem feita. Exatamente. Então, todas as áreas fazem parte desse prompt para que a resposta certa venha. Então, todas as áreas estão contempladas na IA. A inteligência artificial, por acaso, está fazendo parte da tecnologia da informação, mas ela não é a área fim somente dela. Ela abarca todas as áreas. Interessante. E nós temos uma pergunta que vocês já devem ter visto, mas eu vou direcionar ela mais para a prática empresarial de vocês, né? Mais especificamente na Execute. Como é que... Aliás, quais são as principais plataformas de comunicação que vocês utilizam, né? De forma empresarial, na prática da empresa? Assim, várias plataformas, dependendo do objetivo, né? Uma que todos usam, o WhatsApp, por exemplo, é muito frequente, muito utilizado. Hoje a gente tem uma venda em WhatsApp já bem significativa, né? Mais até do que via site, via outros canais. Sim. Então, o WhatsApp é uma plataforma bastante interessante. A gente utiliza para comunicação interna também, para grupos, para comunidades que nós criamos dentro da ferramenta, para a gente criar todo um nível de comunicação, todo um nível de troca de mensagens que é bastante utilizado, bastante útil, né? Na questão também da comunicação com o nosso cliente, a gente também utiliza algumas ferramentas, existem parece um tablet, um equipamento bastante interessante que a gente conversa com os clientes através deles, através de pesquisas, por exemplo, né? Faz uma pesquisa de satisfação com o cliente ali de forma digital, para a pessoa não perder tempo e interagir com a empresa, né? Questão das plataformas como Instagram, como TikTok, como... Quais mais? O Instagram, o TikTok, o Facebook, não tão mais assíduo como já foi. Hoje ele serve mais como uma cada um tem seu público, né? É verdade. Mas ainda existe público lá que entra em contato. E também para comunicação com a equipe interna, a gente utiliza o Trello, que é bem conhecido, né? Ah, sim. E estamos começando assim, a arranhar também com o Notion, que é a bola da vez, o queridinho da vez, né? Esse Se eu não fala muito conheço. do Notion agora. Legal. Porque a diferença do Notion pro Trello é porque o Trello ele entrega tudo que eles desenvolvem. Já o Notion, o que o Notion não tem, ele cria plugins para poder você trazer a solução externa. Seja, por exemplo, o Google Agenda, ele não está tendo, ele puxa o Google Agenda para dentro dele. Então, você consegue conectar várias plataformas que você já tem nele. Então, Quando a gente fala de APIs, a gente está falando de integração. A gente está falando de uma plataforma conversar com a outra. Sim. Então, um exemplo muito simples. Eu entro num site para fazer uma compra, né? Existe uma API dos cartões de crédito, da plataforma de pagamentos. Então, quando você entra naquela plataforma de pagamentos, tudo ali é gerado e é gerenciado pela plataforma de pagamentos. Então, a empresa fica isenta de qualquer coisa de segurança de cartão, geração de boletos bancários, esse tipo de coisa, e a plataforma cuida disso. E através da API, elas se comunicam com o site e o site vai e libera a sua compra, entendeu? Então, isso funciona de uma maneira muito presente nas plataformas. Sim, facilitando os processos da empresa e garantindo mais segurança para ambos, tanto a empresa quanto o cliente. Todo mundo vai né? sendo responsável por aquilo que é mais expert. Sim, né? sim. Então, eu sou expert nessa área, eu contrato o expert na outra área e coloco um API para fazer a comunicação entre os dois, né? Passando os dados necessários para que um tome a decisão pelo outro. Muito bom. Perfeito. E assim, outra nossa pergunta é quais os maiores desafios da comunicação digital hoje para vocês? Qual a visão de vocês nesse sentido? Eu tenho, assim, existem vários desafios, mas eu elenco dois principais para mim, né? Primeiro, é a privacidade dos dados, porque a comunicação atual, como o Márcio mesmo falou, hoje a gente está sendo observado direto, e os nossos dados pessoais estão sendo utilizados para publicidade, e esse tipo de comunicação, você permite que a pessoa... Eu tenho necessidade de ter comunicação pelo WhatsApp, então você permite que ele veja suas conversas, que sejam utilizadas para algum intuito. Sim. Então, apesar do governo federal ter criado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente está caminhando um passo de tartaruga ainda nessa área, porque ele cria a regra,
Mas ele não pode entrar na empresa para ver o código-fonte e ver como é que está os servidores. Então, assim, olha, não faça isso. A empresa não estou fazendo. É somente isso, tá ok. A gente não sabe se realmente está sendo feito. Como a gente viu grandes vazamentos, né? Teve um vazamento muito significativo no Brasil, que foi da Americanas. A maioria desses telefones que a gente recebe até hoje, com aquele dizendo que seu cartão de crédito foi usado, ou qualquer coisa desse tipo, você fica com muita raiva desse tipo de ligação, foi pelo vazamento da Americanas, que ela tinha um banco de dados muito grande de telefone. E até hoje os bandidos utilizam esses telefones para fazer essas ligações automáticas. Então, assim, a comunicação digital ela é ótima, mas ela tem esse problema da privacidade. E o segundo ponto que eu acho é a fake news. Por que a fake news? Porque antigamente, quando se surgiam histórias de fake news, que eram transmitidas por mídias tradicionais, um jornal de São Paulo inventou que os ETs invadiram um bairro de São Paulo. Ficava restrito àquele jornal, àquela localidade. Ninguém sabia a nível mundial. Hoje, devido à comunicação digital ela englobar o planeta todo devido às redes sociais, quando se cria uma fake news, em poucos segundos, tá em todos os celulares. Daqui a pouco tá no WhatsApp da tia, que vocês viram, tá em Sobral, estão sequestrando criança no Arco e tal. E começa essa divulgação de forma massiva. Então, assim, para mim, hoje, os dois problemas maiores é a privacidade e a distribuição de fake news. E tá prejudicando a comunicação digital. Sem dúvida. Interessante. E vocês poderiam pontuar também como é que essas, né, você já pincelou também sobre isso, falando da questão da privacidade, né, das fake news, mas como é que essa forma de nós nos comunicarmos, né, essas novas formas, tem influenciado nas nossas vidas interpessoais também, para além dessa questão de nós sermos vigiados, né, o tempo todo. Então, quais os efeitos disso nas redes sociais, nessa comunicação interpessoal nossa? O efeito social, ele é muito forte, ele é muito grave na maioria dos casos, né? Sim. A gente vê que pessoas estão viciadas em comunicação principalmente via celular, né? Que aquilo que se passa pelos celulares obedece a um algoritmo, a um comportamento que vem sendo estudado. Se você observar, tudo que você está fazendo, você está sendo observado por um determinado meio. Sim. Entendeu? Às vezes você chega num supermercado, uma coisa tão inocente, você faz compras e você coloca aquele seu CPF. Através daquele CPF, o supermercado sabe que você gosta de tomar o vinho tal, com o queijo tal, com o pãozinho tal. E aí ele tem condições de saber se você está indo no supermercado. Um exemplo claro disso é pegar um reconhecimento facial, uma câmerazinha como essa que está filmando aqui a gente. Sim. Faz o reconhecimento facial, sabe que a Priscila está no supermercado, vai na base de dados, sabe que a Priscila gosta daquele vinho e como um passe de mágica, lá no microfone, estamos com promoção do vinho tal, Malbec, assim. O queijo próximo e ainda do coloca vinho. O queijo próximo do vinho e a Priscila, como se não soubesse de nada, disse, é o vinho que eu gosto. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui, vou lá e vou comprar. Né? Então, muita coisa está sendo utilizada sem que a gente note, sem que a gente saiba. Né? Então, é muito importante as pessoas saberem que a privacidade, ela não existe mais, né? E não adianta você dizer que não tem rede social, que não faz isso, que não faz aquilo, porque a pessoa, quando nasce, ela se torna um registro de computador. Ela vai ser colocado no registro de um hospital, né? Que daqui a pouco está sendo acessado por uma seguradora que vai vender seguro de vida, vai ser acessado por um plano de saúde para te vender o plano de saúde, e aí você vai crescendo, vem uma escola e te oferece a educação primária, né? E ensino fundamental e por aí vai. Depois vem os cursinhos, depois as universidades que vão lutar por aquele aluno. E tudo isso, todo o seu social vai sendo influenciado, entendeu? Então, inclusive uma disciplina que eu tenho na universidade, que chama-se Computador e Sociedade, exatamente falando sobre essa interligação da influência da tecnologia no dia a dia das pessoas, né? Sim. Então, tem muitos dados interessantes que a gente observa
Como, por exemplo, hoje, 1 em cada 3 casamentos vem do meio digital. As pessoas se conheceram através do meio digital. Eu vi um vídeo onde ele fazia esse apanhado ao longo dos anos, como as pessoas se conheceram, casais se conheceram. E aí, ao longo dos anos, foi aumentando o número de casais que se conheceram através das redes sociais. Através de redes sociais, né? Da mesma forma, um celular em cima de uma cama, né? Afasta casais. Fica o homem de um lado, a mulher de outro, cada um com o seu aparelho. Quem é casado sabe disso, né? Fica lá cada um olhando pro seu celular, de repente desliga, boa noite, vão dormir e não trocaram uma palavra, né? Sim. Eu tenho 4 filhos e eu tenho alguns episódios que me marcaram muito, que me marcam ainda hoje, de situações em que nós estamos todos os 6, eu, minha esposa e meus 4 filhos, num apartamento. E a comunicação entre a gente é feita pelo WhatsApp. É incrível. Meu filho, vem aqui no quarto, por favor. Aí, tá, o que você quer? Aí eu disse, eu queria água. Aí o cara já vem com a água na mão, né? E você deixa de se comunicar de forma social, digamos assim. Verdade. Você faz isso socialmente, porém através de uma rede social. E não de uma rede social, vamos chamar, ao vivo, né? Sim, ela sempre da forma digital. Então, isso é muito sério. E Tem pessoas que se irritam se receber uma ligação. Por que essa pessoa me disse isso por ligação? Poderia ter mandado uma mensagem. É verdade. As pessoas não querem mais ter contato. O contato direto, aquela coisa indireta. E é uma característica dessa nova geração também, como o professor estava falando aí dos filhos e tudo, é ser no profile, né? E aí, como é que esse público agora vai ser conhecido, vai ser atingido, né? Um público não quer ter a rede social, mas não posta uma foto. Não tem foto do perfil. Não tem foto do perfil. Então, é um público que está vindo assim bem diferenciado. Mas, por outro lado, você está andando e várias câmeras estão com o seu rosto já gravado. Exatamente. Tem esse outro panorama. Não é por querer. Tudo está sendo filmado. É verdade. Hoje tem, Deus nos livre, mas tem um acidente de avião. Você tem um avião caindo, sendo filmado a hora que caiu, o momento que caiu, quem chegou próximo, tem tudo praticamente ao vivo. Talvez já seja uma consequência disso, né? Por essa geração ter nascido já com o celular, eles já estão... Não querem, assim, de certa forma, ter mais privacidade. Tem até uma piadinha que vai nascer. Daqui a pouco vão nascer os bebês wireless, né? Que vem sem o cordão umbilical. Já vem sem... Meu Deus. E esses efeitos que a gente está falando aqui, prejudiciais ou não das redes sociais, né, da comunicação digital. Sim. Existem 2 cases que eu gosto muito de falar, que a gente abordava muito na PUC, que primeiro é a Target, que é uma cadeia de lojas dos Estados Unidos, em que ela tem uma inteligência artificial, em que ela observa o que as pessoas estão procurando. Então, tinha uma menina que a engravidou, não tinha coragem de contar para os pais, isso é um case real, isso não é um... Olha aí. Então, ele não tinha não estava com coragem de contar naquele momento. Sim. Mas ela começou a pesquisar mamadeira, pesquisar berço, tudo no site da Target. E a Target mandou um panfleto para ela dizendo assim, olha, bebê tá vindo. Olha. Então, veja as promoções que nós teremos no dia mandou tal. físico? Físico. Quando o pai lá nos Estados Unidos, eles ainda gostam muito de mídia física em caixa de correio. Entendi. Quando o pai abriu, tem ninguém grávido aqui. Aí foi que ela tipo, os pais souberam antes, pela Target, pela IA da Target, do que propriamente a filha contando. E outro case também é de influência, como essas redes sociais estão influenciando o nosso dia a dia. Existe uma chocolateria em São Paulo chamada Chocolate Doju, que é uma chocolateria só da região de São Paulo, que vende uma pipoca de chocolate, que é aquela digital influencer Virgínia, abordou que a filha dela gostava dessa pipoca. E no outro dia, essa chocolateria começou a vender para uma aldeiazinha lá no meio do Amazonas, porque viu que a filha da Virgínia come essa pipoca. Nossa. Então, você vê como é a potência da comunicação. Então, a chocolateria que jamais atingiria o interior do Ceará, por exemplo, começou a vender para o Brasil todo e não tinha mais nem como entregar. Nós estamos extremamente influenciáveis agora. É verdade, não tem como fugir, mas... Né? Perfeito. Já quer pular para a tua pergunta? A minha pergunta seria, para encerrar, seria como vocês imaginam a comunicação daqui a 10 anos. Mas nessa pergunta a gente acabou abordando. Mas se vocês puderem pincelar mais uma vez. Pronto. Eu fico sem ideia de como as coisas vão funcionar. Porque eu tenho mais idade que vocês,
né? Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Mas eu sou do tempo que não existia internet, que não existia celular, que não existia nada digital, digamos assim, né? E você vê que eu ainda estou aqui, ainda estou vivo, graças a Deus. Graças a Deus. E tudo isso aconteceu, né? Há 10 anos atrás, praticamente tudo que a gente vê hoje não existia. Tá? Então, pensar o que vai acontecer daqui a 10 anos, né, é realmente bastante interessante. Eu convido as pessoas a entrarem, por exemplo, no YouTube e começar a pesquisar quais as tendências para os próximos 10 anos. Eu fiz essa experiência em 2010. 2010, eu peguei uma pesquisa que falava das 10 coisas que mais avançariam em tecnologia nos próximos 10 anos. Ou seja, que estariam muito em alta em 2020. Sim. Né? Uma das coisas, por exemplo, era a inteligência artificial. Olha que aí. ninguém tinha. Nem noção. E não tinha nem noção ainda. E a coisa começou a acontecer muito fortemente, né? Então, é sempre interessante a gente estar acompanhando as tendências, né? E vendo aquilo que vai dar certo, aquilo que não vai dar certo. E são apostas no escuro, né? A profissão que um estudante hoje da universidade está buscando, quando terminar de se formar, ela vai ser totalmente diferente do que tudo aquilo que ele aprendeu durante a faculdade. Então, hoje em dia, todas as profissões, elas estão requerendo um aprimoramento, uma atualização constante, né? Porque as coisas mudam de uma forma muito, muito, muito rápida, né? Antigamente, um cirurgião tinha que ter um aprimoramento, vamos chamar humano, né? Sim. Manual muito grande. Hoje em dia, ele utiliza um robô que é mais preciso do que ele, né? E que faz uma cirurgia, entre aspas, melhor do que ele. Só que quem está comandando ainda é um médico. E esse médico tem que saber o quê? Manusear esse robô. Então, mudou a forma de lidar com a cirurgia, né? E ele pode, a partir daquele ponto, através daquele robô, fazer uma cirurgia no outro lado do mundo, através de uma tela, né? E você consegue fazer isso e o mundo todo pode se tornar seu cliente. Então, mudou bastante. Completando o que o Márcio está falando, eu tenho uma teoria que casa com a história da cirurgia, né? Sim. Assim, se você observar, o carro autônomo ele foi criado em 1921. Mas na época ele não era viável, porque tinha que mudar todas as rodovias dos Estados Unidos para ter magnetismo, para ele andar nele. Hoje que eu sei que a tecnologia é diferente. Se você for observar, a IA ela foi pensada em 1936. E de 1950 foram feitos os primeiros códigos. Mas ela só foi funcionar agora, porque nós temos computação suficiente de memória para processamento desses dados, que na época não tinha. Mas a ideia não é nova. O Uber, quando surgiu, ele surgiu no ano de 2007. Mas ele só foi emplacar em 2015, porque o primeiro iPhone foi em 2008. Porque não tinha GPS tão precisos e aplicativos sofisticados. Olha aí. Então, a minha teoria é que daqui a 10 anos, ou menos do que isso, eu sei que ele foi ridicularizado por palestrantes e tudo, a história do metaverso. Sim. Eu ainda acredito que o metaverso, não nesse momento, a tecnologia que nós temos não é boa hoje. Não é suficiente. Aquele óculos que o Mark Zuckerberg apresentou com gráfico de Kinect, de videogame, horrível. A Apple lançou agora o seu Apple Vision, que você consegue ver a pessoa como se fosse uma como é que eu posso falar? Uma holografia. Uma holografia. E você consegue ver a pessoa, está caminhando para isso. Acho que a realidade virtual, em que você vai entrar virtualmente, falar com um atendente do banco, assistir tudo pelo óculos, tá caminhando. Eu acho que nesse momento, como eu falei esses outros exemplos, não é o momento ideal para a tecnologia. Ela não vai emplacar agora. Quem já teve a oportunidade de usar o Apple Vision, você tem que usar uma power bank dentro do bolso da calça, porque não, se botasse no óculos ia ficar mais peso ainda. Então acredito que a comunicação ela vai ser virtual e alguns aspectos com realidade aumentada. Sim. Que é como o Márcio falou da cirurgia. Era um dos pontos de 2010 para 2020, o uso de realidade virtual e realidade aumentada. Sim. Eu acho que vamos caminhar para isso. Não é o momento agora, muitos palestrantes criticaram, o Zuckerberg disse que ia ser o ano da realidade virtual, do óculos, e não foi. É porque eu acho que a tecnologia que nós temos hoje não é a ideal.
vai dar mais para frente. Para vocês terem uma ideia sobre o que seria realidade aumentada, você imagina você chegar num restaurante. Hoje em dia a gente tem o QR Code, simplesmente o cardápio vai para dentro do celular e você escolhe ali o que quer, né? Sim. Isso foi muito utilizado principalmente por causa da pandemia, que forçou que isso fosse mais popularizado, né? Isso. Mas imagina com realidade aumentada de você escolher uma pizza, por exemplo, e aquela pizza ficar flutuando na sua frente, entendeu? Você ter acesso a todos os ângulos da pizza, a todas as situações. E eu vou começar a exagerar daqui a pouco, se você tiver um ambiente 6D, que inclusive o cheiro da pizza chega através de algum dispositivo, entendeu? Eu meio que estou viajando, mas isso duvido, é possível, né? Existem situações, para você ter uma ideia, como o marketing avança, né? Existem situações que foi um experimento feito pelo Burger King, que tem até aqui em Sobral, né? O Burger King fez um experimento com spray com odor de hambúrguer. E eles soltavam esse spray num shopping center, em determinados corredores, próximo da hora do almoço. Então, imagine você sentir aquele cheirinho, né, de hambúrguer, você logo, o gatilho mental desperta e você tem aquela vontade. E logo à frente desse corredor tinha o Burger King. Sim. Então, explicando de forma bem simples isso, quem nunca passou próximo a uma churrascaria, sentiu aquele cheiro de churrasco e ficou com vontade, né? Ficou com vontade de comer o churrasco. Então a hamburgueria fez exatamente isso. Soltou um spray com sabor, com cheiro de hambúrguer, né? Do hambúrguer bem gostoso e tudo mais. E a pessoa estava andando, hora do almoço, todo mundo teoricamente ia estar com fome, e logo em frente ia ter a hamburgueria. Estratégia. E quem quiser ter uma experiência de realidade aumentada hoje, existe um case que já está funcionando, ele não está tão sofisticado, que é o Google Maps. Se quem tiver o Google Maps instalado no celular, você sabe que você pode fazer o trajeto quando você não conhece o endereço. Existe uma opção que você pode clicar no próprio aplicativo, isso hoje, que ele ativa a câmera do seu celular e você vai vendo a imagem real da rua, ele vai mostrando a seta onde você deve dobrar. Então, você está utilizando a câmera do seu celular para ver a imagem ao vivo e o GPS fazendo o sentido da rua que você entra. Dobre aqui, dobre para lá, venha para cá. E a ideia é que um dia você tem isso no óculos e você vai dirigir e você vai ver a seta entrando na rua. Em vez de você ficar ainda olhando para o GPS para saber essa rua mesmo. Muito já está funcionando em caráter de teste. Legal, vou testar qualquer dia. Eu gosto de fazer testes. E assim, nós já estamos no final, né? Já dentro extrapolando nosso tempo. A conversa tá tão boa que eu acho que eles vão ter que... Eu acho não, tenho certeza que eles têm que voltar, né, Nathan? Tem que vir. Porque às vezes é muito conhecimento, né? Que vocês têm para compartilhar com a gente. Mas, para encerrar, né? Vocês, inclusive, já deram, né, dicas de cases, dicas de pesquisa de tendências no YouTube, mas quais recursos ainda, né, de forma bem resumida, vocês recomendam, né, para quem quer aprender mais sobre esse tema? E aí vocês já podem caminhar também para as considerações finais e agradecimentos. Eu, particularmente, estou muito encantado com o ChatGPT, né? Eu confesso que uso há pouco tempo, mas é uma ferramenta fantástica, porque quem gosta de pesquisar no Google, o ChatGPT também funciona com isso. Quem gosta de gerar imagens, quem gosta de gerar slides, quem gosta de gerar conteúdo, tudo isso o ChatGPT contempla, né? Então, eu tô gostando muito de interagir com ele. Então, eu daria essa dica. De quem nunca mexeu, quem nunca chegou e interagiu com o ChatGPT, comece, né? Mesmo que seja uma coisa boba. Me dê uma receita de bolo de chocolate, ele vai lá, vai te dar a receita, experimente fazer o bolo, ver se o bolo sai gostoso ou não, e por aí vai. Que bom, obrigada, professor. Também eu daria algumas dicas, né, sobre quem quer aprender mais sobre o assunto. Você pode acessar alguns podcasts, como a V4 Company, que sempre está disponível, né, sobre informações dessa área. Nós temos a Rock Content, que também produz textos sobre essa área. O Hotmart também. Um livro muito bom é Marketing 4.0 do Kotler, que ele fala da mudança do tradicional para o digital. E também fazer algum curso de comunicação integrada. Marketing, a própria Uninter oferece esse curso, né?
E a pessoa pode se aprofundar em comunicação. Perfeito. Que bom. E agora, antes da gente fechar, eu gostaria de fazer os nossos agradecimentos finais, né? Agradecer mais uma vez a vocês por terem estado aqui conosco, né? E vocês vão poder deixar o arroba já, mas eu quero deixar também aqui para vocês o arroba do Uninta, né? Arroba Uninta Oficial, o Instagram do curso de administração, arroba ADM Uninta. Também o Insta da empresa Júnior, né, Natan? Arroba Uniconsultoria Júnior. E o arroba do curso de jornalismo, nossos parceiros aqui, arroba Jornalismo Uninta. Então, vocês podem agradecer e deixar aí as considerações finais e o arroba de vocês para quem desejar. A gente veio e não falou muito sobre a empresa, né? Onde a gente utiliza todas essas ferramentas, né? Execute Tecnologia. Exatamente. Então, segue aí o nosso arroba, Execute Tecnologia, tá? Você vai ver muito dessas coisas acontecendo no próprio site. Legal. No próprio arroba, no próprio Instagram. Legal. Isso, quem tiver dúvidas ou quiser algum esclarecimento de algumas ferramentas que eu utilizo na empresa, pode entrar em contato comigo, é @DouglasAtlas, com 2 S. Seja LinkedIn, Instagram, Facebook, é sempre o mesmo endereço. Ele tem essa vantagem. Procuro manter ao mesmo padrão. Que bom. Perfeito. Mais alguma coisa, Natan? Só notícias da semana do curso de administração. Pronto, pra gente fechar. Ontem nós tivemos a cerimônia do Blaze. Parabéns a todos os novos alunos. Também tivemos a posse de novos membros da empresa Júnior. Também queria desejar o bem-vindo a todos. E também a amostra de monitoria aos meus colegas monitores, que também são monitor. Os meus parabéns. E é isso. Parabéns ao professor Márcio, que conduziu aí os nossos alunos na amostra. Então, muito obrigada a todos, né, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Tchau.